Você já sentiu que as palavras de um poema descreveram exatamente o que você estava sentindo? Que um verso poderia curar uma dor invisível? Hoje vamos explorar como a poesia pode ser um refúgio, um guia e um bálsamo para a alma. A poesia é uma ponte entre o visível e o invisível, uma arte que toca o que há de mais profundo em nossa alma. Em tempos de alegria, ela nos permite celebrar a vida com palavras que dançam. Em tempos de dor, ela nos oferece um refúgio, um espaço onde as emoções podem ser sentidas, compreendidas e eventualmente transformadas. Muitas vezes, carregamos dores silenciosas que não conseguimos expressar plenamente. A poesia nos dá linguagem para essas emoções. Quando lemos um verso que parece descrever exatamente o que sentimos, não nos sentimos mais tão sós. É como se um poeta de tempos passados ou de uma terra distante nos compreendesse intimamente. Essa conexão pode ser incrivelmente curativa. Além disso, escrever poesia é um exercício de autoconhecimento. Quando colocamos nossos sentimentos no papel, organizamos pensamentos, damos forma ao que parecia caótico e, de certa maneira, nos libertamos. A escrita nos permite olhar para dentro, identificar padrões de pensamento e emoção, e até mesmo transformar nossa perspectiva sobre determinados acontecimentos da vida. Grandes poetas exploram essa dimensão terapêutica da poesia. Rainer Maria Rilke, por exemplo, via a poesia como um caminho para a introspecção e crescimento pessoal. Deixe que tudo lhe aconteça, beleza e terror. Apenas siga em frente. Nenhum sentimento é definitivo. Pablo Neruda escreveu sobre o amor e a dor com uma intensidade que ressoou profundamente com leitores de todas as épocas. Posso escrever os versos mais tristes esta noite. Escrever, por exemplo, a noite está estrelada e tiritam azuis os astros ao longe. Carlos Drummond de Andrade, em sua sensibilidade única, traduzia a condição humana com precisão. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Rumi, o grande poeta místico, falava da alma e do amor de uma forma que ainda hoje inspira aqueles que buscam sentido na existência. Sua tarefa não é buscar o amor, mas apenas encontrar e derrubar todas as barreiras dentro de si que você construiu contra ele. Mas não é preciso ser um poeta consagrado para experimentar o poder curativo da poesia. Você pode começar lendo versos que ressoem com sua jornada, seja na Melancolia de Fernando Pessoa. Tenho tantos sentimentos que é frequente persuadir-me de que sou sentimental. Na Ternura de Mário Quintana, o segredo é não correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Ou na Intensidade de Cecília Meirelles, eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Se preferir, pode escrever. Não importa se seus versos seguem métricas ou rima, o essencial é permitir que as palavras fluam livremente, como um rio que encontra seu curso natural.
A poesia nos lembra que a dor pode ser transformada em beleza, que a saudade pode se tornar uma canção e que até mesmo a tristeza pode ter sua própria harmonia. Ao nos permitir sentir plenamente e expressar o que há dentro de nós, a poesia nos cura de forma sutil, mas poderosa. Seja como um leitor ou como um escritor, permitir-se a experiência poética é um ato de cuidado consigo mesmo. A poesia pode ser um abraço invisível, um sussurro de compreensão, um farol em meio à tempestade. E, acima de tudo, ela nos ensina que, independentemente das sombras que nos cercam, sempre há luz nas palavras.